teu servo em tuas mãos, que irá ministrar a tua palavra neste momento. Senhor, eu te peço, fala conosco nesta noite, Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui nesta noite para ouvir o Senhor falando conosco. Por isso eu te peço, meu Deus, fala com nós, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. E seu pastor com as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a palavra de Deus na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos faça chegar mais perto da virtude de Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que a palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida e nem mesmo feito sermão, pregada, mas ela é para ser pregada por pessoas que vivem ela. Porque quando uma pessoa que vive a palavra, entrega a palavra, a coisa muda a história, né? Muda a história. Por que os milagres aconteciam com Jesus? Porque Jesus não somente pregava, ele vivia, ele era um homem santo. Porque muitas das vezes as pessoas estão deixando se levar para o lado da carnalidade e para o lado, fala, está no século XXI, não importa. Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Então, não adianta o homem querer mudar uma coisa que não é para mudar. Tudo pode se mudar nessa vida. Tudo pode, menos as palavras de Deus, as coisas. E nem a nossa vida como cristão. Nossa vida principalmente. Nós temos que lembrar que somos um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é isso que muito tem esquecido, né? Pastor é o cargo mais difícil. Pastor, bispo, se está fazendo trabalho. Porque o pastor, quando está falando do pastor, ele tem que ser mais humilde do que todo mundo. Eu estou falando uma coisa aqui que já aconteceu comigo esse ano. Muita gente ficou com raiva de mim aí, me escolheu e tudo. E eu fui na casa dessas pessoas pedir perdão a todos eles. Outros, fui lá na casa de todos, pedir perdão a eles. O que faltava pedir perdão, eu encontrei no velório no dia do velório, e lá eu pedi perdão a ele. E ele disse que não tinha nada contra mim, que me amava. Então é isso, porque eu não consigo saber que tem alguém com raiva de mim por causa de alguma coisa. Então eu vou lá e faço reconciliamento para se cumprir a palavra que está escrito, né? Que só Pedro perguntou a Jesus: Jesus, eu posso, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão durante o dia? Ele disse 7 vezes. Jesus falou para ele: 7 não, te digo só até 7 vezes, Pedro. Não, digo 70 vezes 7. Então, se nós fizer a conta 70 vezes 7, dá muita coisa, não dá? Então é isso que nós temos que entender, que o pastor, ele é mais. Não é que ele é o maior, não, ele é o menor da casa de Deus. Que é o maior membro. E quanto mais você tem conhecimento do mundo espiritual, mais pequeno você tem que ser. Que é isso que está confundindo as pessoas. Eles acham que o tipo de pastor ou de bispo, essas coisas, aí ele fica exaltado. E tem que sair a exaltação, o orgulho e a soberba do homem de Deus e da mulher de Deus. Isso não pode existir em nossas vidas, né? Nós temos que estar dispostos a perdoar aquele que bateu em nossa cara, perdoar aquele que quer nosso mal, perdoar de verdade, não é só da boca para fora, não. Chega lá e perdoa, meu irmão. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus morrendo naquela cruz e apanhou de verdade, sofreu de verdade, foi humilhado de verdade, mas ele disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que faz. Então é isso que eu quero já iniciando isso, né? Nós sabemos que nós temos que ser crentes mesmo. Aleluia. Aleluia. Temos que ser crentes mesmo, para dar testemunho. Então nós vamos ler. Primeiro vamos ler uma palavra no livro de Provérbios, depois nós vamos lá para o Novo Testamento, onde que é a palavra mais falada, que Jesus quer que nós aprendemos realmente, é com Ele. E nós vamos estar lendo aqui, depois nós vamos para lá para nós buscar um monte de conhecimento hoje, para nós sair daqui realmente convencidos, mais ainda em nome de Jesus Cristo. Abra a vossa Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 15, do versículo 1. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1 e diante. Que Deus venha abençoar os pastores,
os bispos, diáconos, os obreiros da casa de Deus e todos aqueles que Deus tem confiado no cargo. Ele tem que olhar e entender que o pastor é o que tem que ser mais humilde na igreja, o bispo é o que tem que ser mais humilde na igreja, ele tem que estar ali mais com o coração amolecido para cuidar das pessoas que ainda não estão convertidas, e dessa forma vai somar alma para o reino de Deus. Vamos ver? Tá bom, vamos. 15, primeiro assim. A resposta branda dizia um furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua do sábio é adornada a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama astúcia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Né? No 4. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela que planta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão é prudente, e é prudentemente se haverá. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Estamos diante de uma palavra no livro de Provérbios, palavra do Salomão, o homem que recebeu da nossa sabedoria. Ele está falando uma coisa que é real, verdadeiramente. E essa palavra aqui é uma revelação para o dia de hoje. Eu vou estar falando em cima dessa palavra para vocês vão entender. Que fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui, nada mais, Salomão queria dizer que quando a gente fosse falar para alguém, a gente tinha que ver como é que está o coração daquela pessoa para ouvir a palavra, e como é que está aquela terra, como é que está aquela pessoa. Se a pessoa estiver irada, tiver com problemas, não é a palavra que nós temos que levar para esse tipo de pessoas. Uma palavra branda, é o que está falando. Uma palavra que venha apagar a ira daquele homem, daquela mulher. E talvez seja esse motivo que a gente está vendo o que está acontecendo nas igrejas. Porque muitas das vezes a palavra tem a hora certa de caber uma palavra dura, né? Nem toda vez que tem que ser usada a palavra dura. Se a pessoa está com o coração endurecido, está nervoso, você vai jogar uma palavra dura, ele vai bater em você na mesma hora. Mas aqui está dizendo que não é para fazer isso. Está falando que não é para fazer isso. Aí diz assim: cadê a tua sabedoria que eu te dei? É isso que ele quer dizer, não? Quer dizer, cadê a tua sabedoria? Cadê a sabedoria que eu te dei? Se você é sábio, olha o que está na tua frente e responda de acordo com o que você está vendo na sua frente. Não foi isso que Salomão resolveu o problema na casa das mulheres? Uma que tinha, o filho dela morreu, era duas mulheres, um filho morreu e a outra tomou o filho da outra para ficar, porque não queria ficar sem o filho. Mas Salomão, quando estava dentro daquela situação, o que foi que ele fez? Ele pegou a espada para cortar a criança no meio. Quando ele pegou mandou cortar a criança no meio, a mulher, a verdadeira mãe, que era a verdadeira mãe, falou: não, pode ficar para ela mesmo. Aí ele deduziu que aquela que era a mãe verdadeira, porque nenhuma mãe vai querer ver a morte do seu filho. Aí Salomão descobriu uma palavra sábia. Ele descobriu uma palavra sábia. E é isso que está faltando no meio da igreja. Nós conseguir levar uma palavra sábia aos corações que estão aflitos, que estão amargurados, para poder esse coração se delatar e abrir espaço para entrar a palavra de Deus. Mas se nós, enquanto uma pessoa que está nervosa, está com problema, e você manda uma palavra que não é a palavra certa, ele vai brigar com você. Aí você não vai ganhar essa alma, você vai afastar essa alma de perto de você. Ou seja, o que é que o Senhor quer falar através dessa palavra? Tem alguém que vai ouvir você? Tem alguém que não está indo com a sua cara? Tem alguém que não está aceitando? Tem alguém que está com problema com você?
essa pessoa, pede perdão a ele, me perdoe. Eu não quero nem saber o que foi que eu falei, o que você falou. Eu quero que você me perdoe e vamos deixar isso para lá, porque a palavra de Deus não quer isso. A palavra de Deus é para acabar as guerras. A palavra de Deus é para tirar o mal. E só dessa forma que o milagre acontece. Então, nós como pregadores, nós como pastores, nós como os obreiros da casa de Deus, tem que ter isso dentro de nós. Então está falando bem claro assim: a língua do sábio é adornada, mas a boca do tolo derrama astúcia. Então, muitas das vezes a pessoa até conhece, mas muitas vezes está fazendo papel de tolo, muitas vezes fazendo papel de tolo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então nós estamos num culto de doutrina, que nós temos que saber. Vamos supor, uma pessoa que magoou, que fez mal, e ele vem para o culto à noite, ele xingou você, esculhambou com você, aí ele vem para o culto à noite, aí ele está no culto aqui, aí você vai pegar uma palavra aqui, e vai usar essa palavra para jogar em cima dessa pessoa que já está irada com você e tudo. Você está fazendo nada, você está arrumando mais problema. Se uma pessoa que fez um mal a você, xingou você, não está bem com você, e você é o pregador da noite, procura pregar uma palavra que não fala nada daquilo que vai citar ira na pessoa, não vai arrumar problema na pessoa. É isso. Porque dessa forma não vai sobrar espaço para o diabo trabalhar, não vai sobrar espaço para acontecer coisa errada. O espaço vai ser eliminado, e o que vai reinar é o Espírito Santo de Deus através de nós. Porque isso é a sabedoria que o Espírito de Deus quer dar para nós, e dá para nós. Nós sabemos resolver os problemas. Ele disse que se nós estivermos dentro da palavra de Deus, instruídos pela palavra de Deus, que nós temos sabedoria suficiente de dominar tudo, e ninguém nunca vai nos dominar, porque nós somos de Deus, mas nós temos autoridade e o poder de dominar as feras, dominar as pessoas que estão por cima do inimigo, através do dom que Deus quer dar para nós. E esse dom que nós precisamos ter, eu digo que o dom que está faltando no meio da igreja é o dom do perdão. Perdoar as pessoas, perdoar para que seja perdoado. E é que fala na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos inimigos, assim como nós perdoamos. Ele fala assim: Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos inimigos. Está falando bem claro: Pai, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos os inimigos. Se você não perdoa o teu inimigo, Deus também não perdoa os teus pecados, não. É fácil. Olha essa oração. O cara olha a oração do Pai Nosso todo dia, mas parece que não está servindo para ele. Então, pastores, tudo. Sabe quem fala melhor pelo pastor e melhor pela igreja? É a família do pastor. Se a família desse pastor não fala bem do pastor, é porque tem alguma coisa errada, é porque não está certo as coisas. Então, mas é fácil de se resolver, é só se consertar, é só se humilhar. Eu estava no meu coração, lá na fila, pensando em pregar uma palavra esclarecedora, esclarecendo desse detalhe, falando assim: cheguei aqui, eu encontrei a irmã Jamile falando em cima do assunto, depois o evangelista Antônio também entrou, falando também na mesma direção. Aí eu falei: com certeza o Senhor quer que seja eu falando essas coisas nessa noite, porque nós temos que ser autêntico, temos que ser legítimo, nós temos que ser fiel ao Senhor, temos que ser fiel nos contratos, em tudo, né? É isso que o Senhor quer, para que dê tudo certo na nossa vida, e somente através de Jesus nós vamos conseguir isso. Aí ele fala assim no 4: a língua saudável é a árvore da vida. Então, mas a mesma língua que é saudável, ela pode se estragar, mas a perversidade nela quebrando o espírito, tá vendo? Então é isso que o Senhor quer, que nós seja sábio, inteligente
e que nossas palavras sejam palavras saudáveis, palavra que venha do trono de Deus. É isso que Ele quer para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Porque o que está acontecendo hoje? Às vezes o crente é crente só na igreja, né? Nós vamos ouvir o louvorzinho, só o louvor aí, Miquel. Tem um louvor que fala muito bem, vamos ouvir esse louvor, para os irmãos entenderem. Tem crente que é crente na igreja. Aí quando chega em casa ele briga com o filho, briga com a mulher, briga com todo mundo. Aí a pregação, se ele é um pregador, o que ele pregou não valeu nada. Não é? E é isso que nós temos que administrar. Nós estamos no mundo de doutrina e eu estou ensinando hoje, e detalhando o que acontece, o que pode acontecer, para não deixarmos acontecer, para que o Senhor venha honrar as nossas pregações, venha honrar o que nós ensinamos, que o Espírito de Deus esteja na frente para fazer uma grande administração para que tudo funcione corretamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Né? Eu estou orando com minha esposa todo dia também, só que não está bem, porque ela precisa estar aqui como você, só vai estar bem, vai ficar aqui do meu lado, enquanto eu não tenho minha filha, não tem nada bom. Eu tenho que ser verdadeiro, mas que Deus é poderoso e é maravilhoso. Então podemos entender. Nós vamos agora no livro de Romanos 15, que é o que o Senhor quer que faça, né? Nós estamos aprendendo com Jesus, depois nós vamos em Mateus, finalizar em Mateus. Aqui em Romanos 15, e o primeiro fala assim: mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, pela minha visão, pela nossa visão, o pastor, o bispo, o obreiro, o evangelista, nós temos um grau a mais. E esse grau a mais não é para nós ficarmos mais empinados e mais exaltados pela fé, não. Esse grau a mais é para nós ser mais humildes, é para nós descer mais, é para nós ter mais simplicidade, é para nós ser mais amoroso, é para nós ter mais autonomia para suportar as pessoas que vêm até nós, muitas das vezes, e até mesmo falam palavras bárbaras, falam palavras tópia contra nós. E nós temos que entender que isso faz parte da
palavra de Deus e no caminho de Deus, né? Aí continuando no 2, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, que é bom para edificação. O que é que está dizendo, Paulo está dizendo aqui a igreja de Deus, os romanos? Ele está dizendo assim, que nós temos que se esforçar para que nós possamos fazer aquele irmão aumentar a sua fé e ter mais convicção a respeito da salvação. Então, o que eu tenho que fazer para esse irmão se edificar, crescer mais, eu tenho que fazer, porque só assim eu vou provar que eu sou um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é um bom obreiro, que você é um bom pastor, que você é um bom bispo, que você é uma pessoa que está dando exemplo. Porque só sermão e você não prestar com a sua vida. Jesus deu a própria vida, Jesus foi exemplo. Mas muitas das vezes as pessoas não querem sofrer pelo Evangelho, não querem pagar o preço, não quer ser chamado de estrela. E não é isso o reino de Deus. O reino de Deus não é essas coisas. Nós temos que estar prontos para apanhar se for preciso por uma alma, porque o diabo ele está escravizando as almas, e não se arranca uma alma da mão do diabo brincando. Temos que pagar o preço, temos que se esforçar para arrancar essa alma da mão do inimigo. Tem que ser forte, e é isso que nós temos que fazer, ser forte. Quando eu digo forte, tem todos os aspectos. Não é forte para alguém que vai lá e dizer, o pastor é uma benção, fulano é uma benção. Isso não é fortaleza para nós. Fortaleza é nós brigar na oração, é nós brigar para defender esse irmão, para ele ver que o pastor está preocupado com ele, para ver que o obreiro está investindo nele, para ver que nós estamos investindo nessa alma e que essa alma vai se sentir segura e ela vai crescer, porque o Senhor vai fazer isso acontecer no nosso Senhor Salvador das vidas. O nosso exemplo, o nosso testemunho vai fazer essas coisas acontecer, porque é o que está falando aqui. Não agrade. Aí fala, portanto, cada um de nós agrada. Aí aqui no 3 fala, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Começa a falar de Cristo agora, que é o assunto interessante. Aqui, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. 4. Porque tudo que deste foi escrito para nosso ensino, e foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, da consolação, vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, como em Cristo Jesus. Então, o que é que nós aprendemos? Se nós não imitar Cristo, não adianta. Se nós não tivermos com o mesmo pensamento de Cristo, não adianta. Se nós tivermos com o mesmo pensamento de um para com o outro, não adianta. Não adianta você ter o pensamento ser individual do irmão. Não adianta você querer ir para o céu sozinho. Não adianta você querer se desvincular do irmão, sendo que o Senhor está mandando trabalhar em grupo, está mandando trabalhar juntos. Ele está dizendo que é para ir juntos. E se no meio desses irmãos tem um que está doente espiritualmente, ou com problema, nós temos que fazer de tudo para sarar esse irmão. Quando eu digo doença, não é doença na carne, não é a doença, mas muitas das vezes essa doença que eu digo é um distúrbio espiritual. A pessoa às vezes falou palavras próprias, xingou nós no meio, tudo, ou fez alguma coisa, e por causa disso nós vamos abandonar o irmão, nós vamos tentar salvar esse irmão com a sabedoria que Deus nos deu, e vamos ter esse demônio que está atrapalhando essa vida. E nem vamos falar para ele que ele está endemoniado, porque ele vai ficar nervoso, mas vamos usar outro termo, estou falando aqui, mas tem vezes que nós não podemos dizer que alguém está endemoniado, porque a pessoa vai ficar irada, vai dizer, você não veio mais nessa igreja, que eu fui na igreja que o pastor disse que eu estava endemoniado. Então a gente tem que ter muita sabedoria para não falar, ainda que esteja, não podemos falar que está, porque se está, nós temos que expulsar em nome de Jesus Cristo, sai daqui liberto, não pelo poder do
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem que ter sabedoria nesse aspecto. E é isso. Nós entendemos que a operação de Jesus Cristo, ela, quando ele estava aqui, vou dar só um exemplo para desenvolver. Jesus fez lodo com a terra, cuspiu, fez lodo e colocou nos olhos daquele que estava cego, e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. E chegou ele se lavou e ficou curado, né? Então, se nós for olhar pela luz da palavra, foi uma obra diferente, diferenciada. Foi algo diferenciado. Ou seja, Jesus fez isso por quê? Porque a obra de Deus ela é variável. Deus vai te usar de uma forma, usar o irmão de outro, usar de outro. E nós que somos dirigentes da igreja, nós que estamos na igreja, nós temos que entender que Deus pode usar o irmão diferente. E nós não podemos dizer que é o demônio, porque às vezes é Deus usa de diversas vezes. Mas se nós estamos buscando a Deus, estamos buscando o Senhor, nós temos que saber que é Deus que vai usar ele, porque ele está na igreja. Se Deus está aqui e está aqui, então nós temos que ter certeza que é Deus que está operando na vida desse irmão. E vai operar na vida desse irmão, porque Deus está aqui para nos encher de poder e de graça. Então é isso. Nós estamos na campanha, segundo dia, segunda-feira vai ser o terceiro dia. Então faça isso, meu irmão. Se quando nós estamos falando da palavra de Deus, está doendo no seu coração, está queimando o seu coração, você está sentindo vontade de dar glória a Deus, dê glória a Deus. Não olhe para o teu irmão que ele vai achar. Não olhe para o teu irmão que ele vai achar. O negócio é você. É você. Se você está sentindo que Deus está tocando em você, abre o teu coração para ele te encher. Porque nessa hora talvez seja a hora que ele vai te batizar com o Espírito Santo de Deus. É isso. Então estamos vivendo tempos difíceis. Tempos trabalhosos. Aleluia, Jesus. Tempos difíceis, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, né? Vencer toda essa adversidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas desde o princípio que a obra de Deus é difícil mesmo. Não fosse fácil, não é a obra de Deus. Quando você vê coisas fáceis, isso não é a obra de Deus. A obra do Senhor é cheia de espinhos, de dificuldade. Nós passamos falta de dinheiro, falta de muitas coisas. E a gente diz assim: por que eu vim para a igreja e agora é assim? Muitas vezes tem gente que tem a vida regalada lá fora, e quando vem para a igreja ele viu que coisou. Mas não vai ficar a vida inteira, vai chegar a hora que Deus vai, quando você sai da prova, Ele vai te honrar, vai te abençoar. O importante é você superar esses dias para você chegar, consertar teu alicerce e agradar ao Senhor para que Ele possa derramar sobre a vossa vida o que é necessário, o que precisa para todos nós, né? Aqui, o que eu acho mais bonito nessa passagem, essa daqui: porque Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram todas as injúrias dos que me injuriaram. Isso aqui é exemplo para nós. Isso é exemplo para o pastor, é exemplo para o obreiro, é exemplo para todos nós que aqui estamos. Quando nós lemos essa palavra, já entra no meu coração: por que eu vou contar para a irmã que o irmão me xingou? Por que eu vou contar para o irmão que a irmã me xingou? Isso não é coisa de se andar. Muitas das vezes as pessoas perdem muito tempo na igreja contando história, contando coisas que é normal, coisa que não é anormal, é normal, coisas que faz parte do trajetório espiritual. Porque a partir da hora que nós estamos em Jesus, nós aceitamos uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra que só vai vencer os valentes, só vai vencer os que Deus dê a palavra. E é isso que o Senhor quer para mim e para você nessa noite. Então nós estamos diante de, nós vimos em Provérbios e agora em Romanos, porque lá em Provérbios está falando a forma que nós temos que pregar, muitas das vezes,
quando nós vemos um assunto, que aquele assunto está complicado, está difícil. Não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. Temos que pregar, mas temos que ser sábio para pregar a palavra de Deus. Temos que ter inteligência para pregar a palavra de Deus. Paulo entrava e pregava para os reis, para todo o povo, rico e pobre, e ele ia lá e ele saía vivo, e saía vitorioso, ganhava almas ainda, porque ele sabia colocação das palavras para que não viesse irritar aquele que estava querendo nos matar. Mas ele colocava as palavras e chegava a convencer aqueles homens que queriam até matar ele, e adiava a morte dele para outros dias, e o julgamento para outro dia, ele passava por isso, porque Deus dava sabedoria para ele. Da mesma forma nós encontramos dificuldade, encontramos problema, encontramos pessoas chorando, encontramos pessoas querendo matar outra pessoa. Você tem que ter sabedoria para entrar nessa situação, para a pessoa tirar aquela ira, e a pessoa vai até agradecer depois. Ô pastor, muito obrigado. Se eu colocasse, me livrou de eu fazer o mal com aquele rapaz, me livrou de eu fazer aquilo que eu ia fazer, e agora eu agradeço a Deus por isso. É isso que o Senhor quer usar eu e você. Agora, se a pessoa xinga você e você leva para o lado do lado, é isso, justamente isso que Satanás quer. Satanás joga a seta dele, e se você não tem sabedoria, você entra no caminho dele, porque ele diz: ó, irmão falou mal de você. Aí você chega lá: ah, foi? Chega o irmão todo aí, como crente, como cristão. Aí você acabou com a sua vida espiritual, você acabou com a fé daqueles que estavam te escutando, que estavam olhando para você, que acreditavam em você, que acreditavam em você como pastor, acreditavam em você como ovelha, acreditavam em você como homem de Deus. Acabou porque você não vigiou. Então tudo isso é para você aprender. Nós construímos uma vida espiritual. É difícil se construir um altar, mas para quebrar o altar é um segundo para quebrar o altar. É difícil você se colocar na posição, se consagrar, buscar o Senhor. Você busca, você se prepara, mas para você cair é um segundo. O Senhor diz o que? Orai e vigiai. Se você só orar e não vigiar, não adianta. Se você só jejuar e não vigiar, não adianta. Se você passar a noite na vigília e não vigiar, não adianta. Se você passar a noite no monte, não adianta se você não vigiar. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. É isso que o Senhor quer para nós. Isso é ensinamento de Jesus Cristo. Eles venceram. Nós temos que seguir a quem venceu. Pedro venceu. Eles venceram. E nós vamos vencer também se nós seguir as pisadas deles, nós seguir os ensinamentos deles. E é isso que nós temos que buscar. Olhar para Pedro, que a sombra de Pedro curava, porque acreditou em Jesus, porque não olhou para trás, confiou, foi firme até o fim. E é isso que nós temos que ser, né? Em nome de Jesus. Agora, abra a vossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, no versículo 25 em diante. Esse título da palavra está falando assim: o jugo de Jesus. O jugo de Jesus. Essa palavra é a palavra poderosa e maravilhosa que o Senhor deixou aqui na Bíblia para nós. Porque as pessoas veem essa palavra, mas não faz de conta do que leu. Ele está mandando aqui nós aprender a seguir Ele, aprender dele. Não precisa, você aprender de mim, você não vai ter sucesso não. Porque eu também quero aprender de Jesus. Mas se aprender de Jesus, você vai ter grande sucesso nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos instruídos e aos sábios instruídos, e os revelasse aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque é assim que aprove. Todas as coisas me foi entregue o meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Fala desse pedacinho aqui. O que é que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Que grande ensinamento está passando para mim e para você? Ele está dizendo para mim e para você que as pessoas que são sábias, inteligentes, o Senhor não revela nada para eles. Não tem revelação para eles.
A revelação não é para eles, o entendimento não é para eles. O Senhor disse que Feirão voltará, ocultou a essas pessoas o reino de Deus e o poder de Deus. Mas ele está falando nessa noite que aos pequenininhos, aos seus escolhidos, a esses sim, o Pai ordena que assim seja derramado sobre eles o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quando você vê a pessoa querendo ser sábio e achando-se sábio, ele não é nada diante de Deus. Ele não é nada, porque ele não está recebendo nem nada de Deus. Porque Deus não dá a quem se acha, se julga sábio. Deus dá a quem se julga pequenininho. Deus dá a quem se humilha, a quem reconhece que precisa de Deus. Porque quando o cara é sábio, ele não chama Deus, clama Deus. Quando ele é sábio, ele usa a palavra e prega a palavra, prega para cá e não faz efeito. Por quê? Porque ele não está mais consultando a Deus para honrar a pregação dele, para honrar a palavra que ele está falando. Ele está confiando tanto nele que ele já prega e faz tudo e não pede a Deus para que a pregação venha ser observada por Deus, venha ser confirmada pelo Senhor. Porque tudo tem que ser confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui nessa noite? O que é que ele está dizendo assim? Eu conheço o meu Pai. Jesus está falando, eu conheço o meu Pai. Ninguém conhece o meu Pai, só eu que conheço. Ele está dizendo assim, eu que conheço o meu Pai. Ninguém conhece o meu Pai. Ninguém nessa terra conhece o meu Pai. Eu conheço porque eu vim de lá. E só eu que posso levar alguém para lá. Só eu que posso levar alguém para o céu. Só eu. É isso que Jesus está dizendo nessa noite. Não adianta você querer por outro caminho e ir por outra pessoa. Porque a outra pessoa que leva nós para o Pai é só Jesus. E ele disse que só ele que revela o segredo de Deus aos pequenininhos. Só ele que revela o poder dele aos pequenininhos. Então ele está dizendo nessa noite, nós temos que confiar em Jesus. Nós temos que aprender de Jesus. Nós temos que aprender para nós ser humildes, para nós ser manso. Porque se não for manso, não aprendemos com ele ainda. Ele é manso. Ele é manso. Pessoas bravas ainda não se converteu, porque Jesus é manso. Então nós temos que ser manso, né? Ser manso, né? Aí ele continua, e aquele que o Filho quiser revelar, que eu estou falando, quem revela é o Filho. Então Jesus falou que está tudo na mão dele, tudo está na mão de Jesus, o poder, tudo está com Jesus. E ele diz que revela essas coisas, esse poder, e ele dá somente os pequenininhos. Aí ele continua, no 28, que é o mais interessante. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra-chave. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então venha Jesus. Nós precisamos vir a Jesus. Nós precisamos aprender de Jesus. E quando nós vemos ao Senhor Jesus, Ele nos ensina a verdadeira palavra. Aí no 29 ele diz: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está vendo? Palavra forte. Sou manso e humilde de coração. Se não tiver humildade no coração, não tem nada. Então, muita gente está faltando isso. Muita gente está faltando essas qualidades. Nós sabemos que tem gente que está igual o Macedo. Tem conhecimento da palavra, conhece a palavra, mas falta algo. Falta algo. Então, pergunte a Deus o que falta para você hoje. E se intere diante do Senhor. Porque o Senhor, se faltar alguma coisa, lá não entra faltando nada. Esse negócio de pessoas que estão pregando a palavra dizendo: 60% está bom, isso é coisa do diabo. Nós temos que se esforçar para ser 100% espiritual. Nós temos que esforçar para ser homem de Deus, mulher de Deus. Não é para ser só um impostor, não. Para ser só uma pessoa fazer uma coisa mal feita, não. Isso é incentivação para fazer a obra de Deus mal feita. Isso é incentivação para fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós temos que lutar para ser 100%. Porque Jesus disse que nós temos que ser 100%. Na Bíblia está falando. Por que as pessoas não aprendem, querem aprender errado e querem fazer errado? É erradíssimo isso. Completamente errado. Nós temos que buscar o fundamento espiritual.
tem que se aprofundar cada dia na palavra do Senhor e no conhecimento que vem do alto. Só dessa forma nós vamos poder morar no céu. Só dessa forma nós vamos ser abençoados. Então, é uma palavra riquíssima, poderosa e maravilhosa. Que Deus venha iluminar o nosso coração. Que Deus venha dar sabedoria para nós. Né? No livro de Tiago, fala bem claro: não seja só ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante. Porque tem pregador, pode não estar vivendo, mas tem também ouvido também, que pode não estar vivendo também. Ouve a palavra da igreja e chega em casa não sabe mais nem o que foi pregado. Tem muito que está assim também. E como é que uma pessoa dessa vai crescer espiritualmente? Como é que uma pessoa dessa vai ter sucesso espiritualmente? Porque tudo é baseado na palavra de Deus. Tudo é baseado na palavra de Deus. Como é que você sabe que uma propriedade é sua? Vai estar escrito na palavra, vai estar escrito no testamento que aquilo é seu. Então como é que você sabe que você vai morar no céu? Você tem que conquistar isso para que o teu testamento espiritual também seja escrito lá no céu. E a palavra, é palavra que vai ser escrita, é palavra que vai ser lida, é palavra que vai ser falada. Tudo é através da palavra de Deus. Isso é o que nós temos que conquistar. Conquistar o reino de Deus através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós temos que buscar. Só dessa forma nós vamos poder morar no céu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o que Jesus está falando. Palavra dele. Palavra não é de Mateus, não. Mateus só escreveu, é de Jesus. Jesus está falando. Aprenda comigo. Aprenda a ser humilde. Aprenda a perdoar o teu irmão. Aprenda a fazer o bem. Aprenda a cuidar da sua casa, cuidar do seu filho, da sua esposa. Aprenda a ser exemplo na família. Aprenda a ser exemplo em tudo. É isso que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite. Só dessa forma nós vamos poder. Por quê? Diz que a obra começa na nossa casa, começa na nossa família, começa na nossa. É verdade. E é verdade. Aquela mulher que recebeu o milagre através do azeite, o homem de Deus chega lá e diz: olha, vai na teus vizinhos, pega o vasinho emprestado com todos eles. Isso é exemplo. Esse exemplo daquela mulher que ela tinha uma comunhão com a vizinhança. Então, que ela era uma mulher inteligente, uma mulher sábia, porque disse que ela conseguiu bastante vasilhas. Foi tantas que ela conseguiu trazer o necessário para pagar a sua vida, os seus filhos, libertar os seus filhos da escravidão e viver do resto. Então Deus abençoou aquela mulher fortemente. Então, quem tem uma vizinhança boa, ou quem dá exemplos, o vizinho vai gostar de ter você como seu vizinho. Mas já viu, tem uma vizinhança boa, está trazendo até os irmãos para cá já, então tá, é isso que tem que fazer. Ter uma disciplina, para que as pessoas vejam você como um homem cristão, uma mulher cristã, mas que as pessoas sintam necessidade de pedir uma oração para você, sinta a necessidade de pedir para você fazer alguma coisa por ele, porque sempre que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é isso que o vizinho tem que saber. Eu estava na minha casa, o vizinho do lado veio atrás de mim para me orar pelo filho dele lá no Saboia. Eu fui. Cheguei lá, o médico falou que eu estava examinado dos médicos. Eu orei e vim para casa. Mas foi 15 dias, chegou, ele estava aí. Aí Deus, aquele filho do Valinho, o irmão do Valinho, meu irmão Toninho. Você sabe quem é o filho do Valinho, o irmão do Valinho? Então, a irmã dele lá em casa atrás dele, Deus curou ele. Está aí, ele disse, com a cara desse trem, já faz anos que Deus curou ele. Ele disse que vinha contar da igreja, nunca veio. Mas Deus fez a obra. Por quê? Porque as irmãs dele foi lá em casa, pediu para mim no sabor, eu fui lá orar por ele, Deus trouxe ele para casa, fez um milagre. Então o pai dele já morreu, o Valinho foi para a Bahia, o pai dele foi, mas o pai dele queria ver o terreno para fazer a igreja na Bahia, queria fazer a igreja na Bahia para nós lá, mas como lá no processo, não vai fazer a obra sem ter obreiro. Então tudo isso é milagre que acontece através de nós confiarmos no Senhor Jesus Cristo, de nós acreditar no Senhor Jesus Cristo, de nós confiar na palavra de Deus. E esse exemplo que nós temos que ter. Aí ele diz: mas tem uns que falam também. Não importa, tem os bons e tem os maus. Nós lemos a palavra de Deus, que os olhos de Deus estão sobre os bons e os maus.
Não se preocupe, Deus está vendo esse homem mal. Deus está vendo o bom também. Deus está vendo aquele que é bom e aquele que é mal. Então está tudo na mão de Deus. Deus está contemplando todas as coisas. Não escapa nada da mão de Deus. Deixa tudo na mão de Deus. Porque o maior erro do crente, do ser humano, é entregar as coisas. Ele quer resolver os assuntos espirituais, sendo que esses assuntos só podem ser resolvidos por Deus. Tem um problema? Conta esse problema na mão de Deus. Tem um problema? Conta ao Senhor Jesus Cristo teu problema. Conta a Ele que Ele vai resolver esse problema no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que o Senhor quer fazer no nosso meio. Então vamos lutar, vamos ser fortes, vamos buscar esse conhecimento, vamos buscar essa palavra, vamos ser manso e humilde de coração, e vamos amar uns aos outros, e vamos pedir a Deus que faça milagre no nosso meio, para que nós possamos ganhar almas, porque ganhar alma é só o Espírito de Deus que ganha para nós não ganhamos nada, quem ganha é Ele, né? Então vamos realmente acreditar no Senhor e vamos confiar no Senhor. Então guarde essas palavras que foi mencionadas nessa noite e confia no Senhor, que grande obra Ele vai fazer no nosso meio. É só nós acreditar. Eu digo em nome de Jesus que Deus vai fazer uma obra grande, que eu vou estar com minha esposa do meu lado aqui. Vai ser Deus. Já estou. Vocês vão contemplar isso em nome de Jesus. Vai ter a minha esposa do meu lado. Então Deus vai fazer uma obra aí, vai ser maravilhoso. Então vamos ler só o 29 para nós não esquecer. Tomai sobre vós o meu jugo, aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Então vamos fazer isso. Vamos aprender com o Senhor. Vamos ser humildes. Vamos encher o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar fazendo uma oração. Nessa oração vamos estar apresentando toda a igreja da mão de Deus, os obreiros, as pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook. Vamos pedir a Deus que venha abençoar a nossa igreja lá em Moçambique. Falei com os pastores de lá agora à tarde, estão tudo bem lá, estão bênçãos, estão contentes. Vamos fazer uma oração, depois nós encerramos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite eu te apresento, Senhor, todos os pastores desse ministério, Pai. Pastor José Ferreira, a obreira Adriana, nosso irmão diácono, Pai amado Rogério, nossa irmã Cida, Pai, nosso irmão Celino, todo o nosso irmão, a missionária Linha. Pai, eu te apresento o pastor Amarildo, a sua família. Eu te apresento o Santo Antônio nas tuas mãos, o Vila Henrique, a nossa irmã Jamil, nosso irmão diácono Antônio, todos nosso irmão amado, todos que aqui estão, nosso irmão Miguel, a sua família, nossa irmã Maria, todos que aqui estão, o Senhor possa, Cássio, venha fazer milagres, Senhor. Pai de poder, Pai de graça, venha capacitar cada um de nós. Venha derramar unção e poder sobre as nossas vidas, porque sem poder o crente cai, Pai. Derrama unção sobre nós, derrama bênção sobre nós, Pai. Nos enche do seu poder e da sua graça, Pai. Nos dê autoridade, nos dê paciência, nos dê força para cuidar da igreja do Senhor, Pai. Pai, dá humildade, Senhor. Dá humildade, dá dor de perdoar nessa noite, para aquele que não tem fé em perdoar, para aquele que não perdoa, Pai. Tira esse espírito do mal, em nome de Jesus, Pai. Abre esse coração para ser um coração perdoador, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Entra com a tua mão forte, Senhor. Entra com o seu poder, a sua graça, meu Deus. É nessa noite que nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que nos conduza nós, as nossas casas, na direção do seu Espírito Santo de Deus, Pai. Abençoa as crianças, os velhos, senhoras, tudo. Pai, faz milagre, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. E agradeço a Deus pela vida de cada ovelha dessa igreja, de cada pastor, de cada evangelista, de todos vocês, porque é vocês que Deus está usando para fazer a vida. Então lembre, irmão, lembre o evangelista, lembre todos vocês são obreiros, não deixe de enganar vocês, porque vai chegar. O diabo fala assim: você está indo para fazer o pastor Luiz, você não está lá, não sei aonde. Se você vai, o diabo pode falar também de vocês. Vocês sabem que vocês estão vindo aqui, não é para fazer nada para mim, é para fazer para Deus. E é Deus que vai honrar vocês, em nome de Jesus, que Deus vai abençoar vocês. Tenho certeza disso, que muitos vão dar testemunho nesse lugar, muitos vão tornar bênção nesse lugar, que Deus vai fazer a vida de vocês, por fato que você está confiando em Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. A paz de Deus, a paz da igreja, em nome de Jesus. Pai do Senhor, minha irmã Adriana.